Bom dia. A pedido da professora Eunice, eu vou falar um pouco para vocês sobre a limpeza e a esterilização de materiais, né? Se não der tempo tudo num vídeo, a gente pode gravar um segundo vídeo. Eu me chamo Tereza Brasil, e trabalho no Hospital Miguel Couto, sou enfermeira, coordenadora da Central de Esterilização. Sou mestre em enfermagem, sou pós-graduada em Centro Cirúrgico CME, tenho pós-graduação em Gestão e Emergência no SUS, sou pós-graduada em Segurança do Paciente pela Fiocruz. Sou também presidente do Núcleo de Segurança do Paciente do Hospital Miguel Couto. A gente pode, um segundo momento, falar um pouco sobre segurança do paciente. A gente vai falar um pouco sobre o que é a CME, né? O que a CME faz, né? Qual é a nossa missão. Vamos aprender a classificar os artigos que são usados no hospital, né? E depois como é que faz a limpeza e desinfecção desses artigos, né? Que são artigos que a gente chama que são produtos para a saúde. Vamos falar um pouco sobre o biofilme, os detergentes que são usados para lavar o instrumental cirúrgico, os detergentes enzimáticos, como que a gente faz para validar a limpeza e validar os testes que são realizados na esterilização, né? Quais são os erros comuns que a gente comete quando vai fazer uma limpeza de material. E vou falar um pouco da limpeza, do passo a passo da limpeza, né? E aí, no segundo momento, a gente pode falar também sobre como é que faz a esterilização dos materiais, como é que embala os materiais, como é que esteriliza os materiais, quais são os testes feitos na esterilização, na CME. Tá acabando a bateria, só um minutinho aqui. Então, a CME, ela é um setor, né, que pode ficar ou não próximo ao centro cirúrgico, né, e a função dela é fazer aquisição dos materiais que vêm de fora do CME, né, de todo o hospital e ou do centro cirúrgico, né, para fazer a limpeza desses materiais, né, e a esterilização, se for necessário. Então, ele é um setor onde você faz a aquisição, a limpeza, a desinfecção, você inspeciona esse material se ele foi bem limpo, você embala esses materiais, você faz a esterilização, o transporte, armazena os materiais, né, guarda, se for, por exemplo, materiais do centro cirúrgico ou dos setores também, e usa esses materiais. E aí esse ciclo acontece novamente, né? Aí eu trouxe um conceito aqui do Ministério da Saúde que diz que a CME ela é um conjunto de elementos destinado à recepção e expurgo, preparo, esterilização, guarda e distribuição de material não caracterizado como de uso único. Esse é um conceito de 2011 do Ministério da Saúde, tá? E aí depois, num outro momento, a gente pode falar um pouco sobre os materiais de uso único, que são aqueles materiais descartáveis que só devem ser usados uma vez, né? Então nós estamos falando aqui de material que não são de uso único, que é o que a gente processa na
qual é a missão, então, de uma central de esterilização? É prover todos os setores, né, e o centro cirúrgico desse material processado, esterilizado, limpo, né, que já foi limpo, garantindo o quê? A qualidade e a quantidade necessária para uma assistência segura. Não dá para mostrar os slides aqui, mas eu vou tentar colocar aqui, porque tá ali na TV, mas não dá para vocês verem direito, né? Foi uma coisa improvisada que a Eunice pediu e eu tô tentando mostrar para vocês, tá? Pra gente, para eu saber se eu vou esterilizar ou não um instrumental ou um produto para a saúde, eu preciso saber como é que ele se classifica, né? Eu preciso realizar uma classificação que a gente chama de Spalding, né? E aí, de acordo com essa classificação, eu vou saber se esse material pode ser limpo e esterilizado, ou se ele não precisa de esterilização, precisa só de uma desinfecção, tá? Então, existem os materiais de risco alto, de risco intermediário e de baixo risco, né? De quê? De transmitir infecção, né? E essa classificação, ela divide esses materiais em críticos, que são os de risco alto, semicríticos, que são os de risco intermediário, e os de baixo risco, que são os materiais que a gente considera que não são críticos, né? Então, crítico, semicrítico e não crítico. Aqueles materiais críticos, basicamente, são aqueles materiais que eu utilizo durante um procedimento estéril. Na sala de cirurgia, né, o campo cirúrgico, a cuba que vai na cirurgia, os instrumentais que vão no campo cirúrgico, né, que o médico utiliza para fazer a cirurgia. Então, são materiais críticos, né? Então eu preciso fazer o quê? Esterilizar esses materiais. São materiais que penetram pele, membrana, mucosa, sistema vascular, né? Entra em contato com sangue, e que penetram cavidade corporal estéril. Por exemplo, uma sonda, um catéter vesical de Demora, né? A uretra, ela é uma cavidade do corpo que é estéril. Então, a sonda, esse catéter, ele precisa ser esterilizado. Não é esterilizado conosco porque ele é um artigo de uso único, né? Mas ele é um material crítico, tá? O material que vai ficar implantado no paciente, uma prótese de mama, uma placa, um parafuso que vai ficar no paciente, que teve que fazer uma cirurgia de osteossíntese, também é um material crítico. Os materiais que têm risco intermediário são considerados materiais semicríticos, né? Então, são aqueles que adentram mucosas íntegras, porém colonizadas. Por exemplo, o trato digestivo, né? É colonizado, né? Tem bactérias do próprio organismo, né? Mas a mucosa é íntegra, ela não entra não tem ali sangue, né, em contato com o sistema vascular. E tem os de baixo risco, que são os não críticos, que às vezes nem entram em contato com a pele do paciente, ou só com a pele, né? Não entra em contato com mucosa, com sangue, com cavidade estéril, né? Por exemplo, um termômetro ou uma cuba que vai ser utilizada para levar medicação para o paciente. Então essa cuba ela é considerada não crítica. E aí o semicrítico, que são aqueles que adentram mucosas íntegras colonizadas, eles
é necessário que eu faça uma desinfecção, tá? Que é feita com alguns produtos químicos. Hoje antigamente utilizava-se o glutarodeído, não pode mais. Hoje nós utilizamos ácido peracético ou falhou agora aqui qual é o outro. Sidex-OPA, tá? Já os de baixo risco, que não são críticos, aliás, que são considerados não críticos, né? Eu preciso fazer só uma desinfecção de baixo nível, que pode ser feita com álcool, né? Que são essas desinfecções que fazemos em superfícies, com álcool a 70, né? Ou com sabão, água e sabão, né? Isso é uma desinfecção, na verdade é uma limpeza feita, é uma desinfecção de baixo nível. Então eu faço isso onde? No estetoscópio, num oxímetro, no aparelho de pressão, num termômetro, né? Voltando para os materiais que têm risco intermediário, que são os semicríticos, que eu falei que tem que fazer a desinfecção química com ácido peracético, a gente faz isso, podemos fazer isso nos produtos para assistência ventilatória. Equipamentos de macronebulização, que são aqueles que o paciente faz, recebe o oxigênio, né, modificado. Os circuitos de respirador, né, e também é realizado esse tipo de desinfecção nos endoscópios, né, que são aqueles equipamentos em que faz endoscopia, que vai pelo trato gastrointestinal, né, como é semicrítico, ele adentra mucosa íntegra colonizada, ou também como o colonoscópio, que faz o exame de colonoscopia. E ele também é realizado, então, só desinfecção química com o ácido peracético. Lógico que todos esses materiais, eles têm que ser limpos antes de fazer o processo de desinfecção, tá? Mas eu vou falar disso mais na frente. Então, muito cuidado, que essa classificação, ela pode mudar dependendo de como eu vou usar esse produto, né? Esse material, esse instrumental. Então, se eu vou usar na sala de cirurgia, eu tenho que esterilizar. Se eu vou usar no procedimento estéreo, tudo que eu vou usar na passagem de catéter vesical de demora, eu tenho que estar estéreo. O campo tem que estar estéreo, a luva tem que estar estéreo, né? Se eu uso isso em membranas mucosas íntegras, porém colonizadas, eu tenho que fazer a desinfecção química, né? Com ácido peracético ou oxidex. Ou algum outro produto, né? Lá no Miguel Couto a gente faz com esses. E se eu vou usar esse produto onde não vai nem entrar em contato com o paciente praticamente, ou só vai entrar em contato com a pele do paciente, né? É um material não crítico e eu preciso fazer somente a limpeza, né? Ou lavar com água e sabão, ou fazer desinfecção com álcool a 70, tá bom? E aí, eu preciso saber como é que eu faço a limpeza desse material, né? A gente tem... Limpeza é a remoção da sujidade do material, seja em orgânica ou inorgânica. Orgânica, tudo aquilo que vem, né, do paciente, sangue, gordura, e tem a sujeira inorgânica, que é poeira, que é oleosidade, né?
Então são dois tipos de limpeza, manual e limpeza mecânica. Na limpeza manual, eu vou fazer a lavagem do instrumental mecanicamente, né, fazendo a fricção do instrumental. Quando eu falo em limpeza mecânica, eu vou utilizar alguns equipamentos nesse tipo de limpeza, que pode ser uma lavadora ultrassônica. É um container que eu encho de água. Normalmente a água utilizada é mais de 40 graus, 50 graus, né, de temperatura. E nesse container eu coloco o instrumental e ele vai ser exposto a ondas de ultrassom que vão fazer como se bolhas de água com ultrassom que eclodem e sugam a sujeira do instrumental. Então, essa é uma maneira de limpar mecanicamente, mecanicamente lavar o instrumental mecanicamente, de maneira mecânica, né? Não manual. E aí na lavadora ultrassônica eu posso lavar qualquer material, né? Instrumental cirúrgico. Já tem um outro equipamento que é a termodesinfectadora. A termodesinfectadora, ela normalmente é usada para lavar o material de ventilação mecânica, né? Porque eu posso simplesmente fazer nesse material, que é o material semicrítico, essa termodesinfecção. Se eu não quiser fazer ácido peracético, eu posso colocar o material de nebulização de respirador nessa termo. Porque ela faz uma lavagem com detergente, normalmente enzimático, que eu vou explicar depois, com a água também quente, né? E o material sai desinfectado, ok? Não temos termodesinfectadora lá no hospital, mas já foi comprado, a gente está esperando receber, graças a Deus. Hoje, o que eu faço com o material de carro de anestesia e material de macronebulizadores que o hospital todo usa, né? Eu não coloco em desinfecção química porque eu precisaria de uma infraestrutura que eu não tenho, né? E apesar também de ter a vertente de que a desinfecção química ela pode ser um pouco tóxica, né, para as vias aéreas, se você não fizer um bom enxágue. E aí o que eu faço com esse material? Como eu não tenho a termo ainda, eu separo todos os materiais, eles são feitos uma pré-lavagem nos setores e também no centro cirúrgico, no expurgo. E eu encaminho esses materiais todos para uma empresa terceirizada, né? Que ela faz ela acaba esterilizando esses materiais a óxido de etileno. Por que eu não esterilizo lá no Miguel Couto o material de nebulização? Porque esses materiais, eles são... alguns tá, outros não. A maioria do material que é feito, eles são termosensíveis. Então, se eu coloco no autoclave, alguns deles derretem. Então, tudo que é termosensível, a gente manda para esterilizar numa outra empresa que tem um contrato com Miguel Couto e ela devolve esse material esterilizado, tá? É uma empresa, inclusive, que é em São Paulo. O material vai para lá e volta já esterilizado. Isso demora... Eles levam o material numa terça, e trazem o material na sexta. Levam na sexta e trazem na terça. Tá bom? Então a gente já falou da lavadora ultrassônica, já falamos da termodesinfectadora, né? E aí
Todos os materiais que eu também vou esterilizar e que eu preciso lavar podem ser lavados na lavadora ultrassônica, né, os instrumentais. Depois eu mando para o preparo e mando para esterilizar. Existem alguns testes, eu não sei se eu tenho aqui algum, que validam cada etapa do processo, né? Então eu tenho um teste que eu coloco os tubetes dentro da lavadora ultrassônica para ver se ela está funcionando adequadamente. Eles têm uma coloração. Quando esse tubete que eu boto dentro da lavadora, quando a lavadora faz o processo e ele muda de cor, isso quer dizer que a minha lavadora ultrassônica está funcionando perfeitamente. Tá? Esses testes são todos realizados pela gente mesmo, pelos profissionais, técnicos ou enfermeiros, e para validar o processo de limpeza, tá bom? Existem outros testes, como um que é realizado como se fosse aquele teste da polícia, que é como se fosse um suave, né, um cotonete, que passa no instrumental e em alguma amostra de algum instrumental que você acha que não está muito limpo, que foi lavado, já foi limpo, mas que pode ainda conter sujeira. E você passa nesse instrumental, depois coloca no tubete para ver no líquido, né, para ver se muda de cor. Se mudar, quer dizer que ainda continha sangue nesse material. Eu não sei se eu tenho aqui esse teste para mostrar para vocês, mas eu posso mostrar num segundo momento. Eu acho que eu tenho, mas não tá aqui agora comigo, tá? Tudo que a gente faz na CME, no setor de esterilização e no setor de limpeza, tem que ser validado. Esses testes têm que ser guardados, o resultado, né? Porque a vigilância sanitária, quando ela vai no hospital fazer uma inspeção, ela quer saber se você realmente está fazendo os protocolos como tem que ser feitos. Bom, lembrando que, e agora mais do que nunca está se falando nisso, né? Que os equipamentos de proteção individual têm que estar disponíveis para os funcionários fazerem essa limpeza, né? Como luvas grossas de borracha antiderrapante de cano longo, avental impermeável, gorro, máscara, óculos, botas impermeáveis, protetor auditivo, depois vocês eu vou explicar que a gente usa algumas pistolas que fazem barulho, né? Inclusive quando for utilizar a lavadora ultrassônica, ela também faz um certo ruído. No expurgo, a indicação de sapatos fechados impermeáveis destina-se à proteção dos pés contra o quê? Umidade, respingo, substâncias químicas, material biológico, né? Esses sapatos eles devem ser confortáveis, né? E capazes de evitar que você sue muito o pé e tal. De qualquer maneira, às vezes você disponibiliza o equipamento de proteção individual, mesmo assim as pessoas não usam, né? Isso tem que ser fiscalizado, ok? Tem um caso de uma funcionária que ela pediu para trabalhar de chinelo com o propé por cima porque ela estava com o dedo inflamado, né? A unha encravada, alguma coisa assim. E aí ela participou
circulando uma sala de cirurgia, né? E um fio de quiche, né, que é um fio muito fino, e a ponta dele é bem tipo uma faca mesmo, bem cortante. Esse fio caiu da mesa da instrumentadora e entrou no dedão dela, no dedo do pé. E aí ela achou até que foi praga, né? Mas não foi não, tá? Eu perguntei pra ela se ela ia trabalhar com aquele chinelinho mesmo. E aí ela lembrou disso, né? Que se eu tivesse com o calçado apropriado, não teria acontecido isso. Tá bom? Apesar das luvas de procedimento elas se ajustarem melhor nas mãos, né? A que a gente chama de luva de procedimento é aquela luva que não é estéreo, né? Acho que vocês devem ter estudado isso. Elas são inapropriadas para a realização do processo manual de limpeza, tá? As luvas elas têm que ser emborrachadas de cano longo, né? Que vai mais ou menos até o cotovelo. E a limpeza manual dos artigos, normalmente ela oferece o maior risco de contaminação ao profissional, né? Seja pelos acidentes com pérfuro cortante, seja por prover respingos de matéria orgânica em mucosa, por conta dos aerossóis, e agora mais do que nunca está se falando nisso, né? Dessa forma, considera-se que são também os óculos protetores, a máscara, o gorro, imprescindíveis à segurança do trabalhador. Agora a gente vai falar um pouco sobre o biofilme. Todo material, quando você lava várias vezes, instrumental cirúrgico, por exemplo, você lava várias vezes de maneira errada, esse material ele acumula uma sujeira, uma sujidade, né? E essa sujidade ela é capaz de formar um biofilme, que nada mais é do que um acúmulo de bactérias no instrumental, né? E essas bactérias elas formam como se fosse uma colônia protegida por uma capa. E essa capa, que é feita de polissacarídeos, ela protege aquelas bactérias que estão ali do processo de esterilização. Não? Então, quando eu penso que o autoclave mata tudo, isso não é verdade. Porque se eu não lavo o material direito, há a possibilidade de formação de biofilme, e esse biofilme não consegue ser exterminado pelo processo de esterilização. Isso é o principal objetivo da limpeza do instrumental. Por isso que quando eu falo que uma andorinha não faz verão e a união faz a força, ninguém acredita, né? Então, se o pessoal que lava o material não faz o serviço direito, não adianta o meu esterilizador colocar os materiais perfeitamente no autoclave, de maneira correta, fazer os testes que tem que fazer na máquina, se a pessoa que lavou o instrumental não fez o papel dela corretamente. Essa matéria orgânica, né, que está no instrumental, ela tem óleo, gordura, sangue, pus e outras secreções, né? Secreção purulenta. Isso aí que atua como fator de proteção para os micro-organismos, né? E impede que o agente esterilizante, que no caso do Miguel Couto é o vapor que esteriliza o material, a uma certa temperatura e a uma certa pressão, né? Vou falar depois na aula de esterilização. Impede então que esse vapor extermine essas bactérias, tá? Portanto, quais são os objetivos de eu limpar bem o meu material, né? Objetivos da limpeza. Remover a sujidade, remover o biofilme, né? Evitar a transmissão cruzada. Como é que é a transmissão cruzada? O biofilme, o material foi esterilizado, não matou o biofilme. Esse material eu estou pensando que está estéril, porque
os testes que a gente faz não detecta esse tipo de biofilme. E aí eu vou preparar esse material e vou mandar para o centro cirúrgico como se tivesse esterilizado, né? Esse material vai ser usado em outro paciente, né? Como se estivesse perfeitamente esterilizado. E lá em meio líquido, com sangue, com soro, nesse instrumental, esse biofilme ele vai se desmanchar, né? E ele vai atingir o paciente, ou seja, ocorreu uma transmissão cruzada de um outro paciente, o material não foi limpo direito, foi esterilizado, foi para a mesa de cirurgia e o paciente pegou a infecção, foi uma transmissão cruzada de organismos, micro-organismos, tá? Um outro objetivo da limpeza também é preservar o material. Quanto melhor eu limpar, mais tempo vai durar aquele instrumental. E é também garantir a eficácia, né, do processo de desinfecção, de esterilização. E o objetivo final qual é? Segurança do paciente. Nós temos algumas soluções que utilizamos para fazer a limpeza do instrumental, né? Nós temos além da água, né, o sabão neutro, líquido, e o sabão que a gente chama de detergente enzimático, o detergente neutro e o detergente enzimático, né? O detergente neutro, ele facilita a retirada da sujidade seca, mas só que é necessário que eu faça a ação mecânica, né, para remover a sujidade. E de preferência, se for numa lavadora ultrassônica, melhor ainda. Só que o sabão neutro, ele não tem muita ação sobre proteínas e açúcares, né, que estão presentes na matéria orgânica. Já o detergente enzimático, ele é efetivo na remoção de sujidade sem necessidade de ação mecânica, né? E a diferença é que o detergente enzimático, a efetividade dele, da limpeza, ela depende da concentração das enzimas que contém no detergente enzimático. Então, ele é um detergente que tem um tensoativo como o detergente neutro, porém, ele tem enzimas que ajudam na limpeza do material. Então, o detergente neutro são soluções tensoativas que ajudam a reduzir a carga microbiana do instrumental. Vocês lembram o que é enzima? As enzimas, elas degradam proteínas, né? Elas quebram, elas fazem a catálise das proteínas nas reações, né, biológicas. Então, ela quebra elas quebram em partículas menores, né? Por exemplo, a pitialina, a amilase, que quebra o amido, né? Tem enzimas na boca, tem enzimas no estômago, né? E aí, o detergente enzimático, ele possui de 1 a 5 enzimas, né? Que ajudam a degradar, ou seja, digerir esse material orgânico que está no instrumental cirúrgico. Agora, o que é importante é que pelo menos o detergente enzimático ele tenha uma enzima que digere proteínas. Aí tudo bem, se ele tiver amilase melhor, então ele vai ter protease, amilase, lipase, que é gordura, né, que quebra gorduras. Então, e outras enzimas que vão ajudar nessa degradação dessa sujidade. O nosso detergente enzimático lá no hospital, ele tem 5 enzimas, se eu não me engano. Então, o ideal é que o material seja lavado mesmo com detergente enzimático. Como é que a gente faz essa limpeza com detergente enzimático, né? O material é colocado em solução
quando vem na sala de cirurgia. Eu posso fazer uma pré-lavagem antes do instrumental ou não. Ou eu posso jogar direto na solução de detergente enzimático. E ali vai ficar de molho por pelo menos 5 minutos, né? Se eu faço uma pré-limpeza com sabão neutro mesmo, eu posso fazer para tirar o excesso de sangue, né? E de matéria orgânica, e depois eu coloco lá na solução e deixo os 5 minutos nessa solução, depois enxaguo o material e o material tá limpo. Ou eu posso também colocar na lavadora ultrassônica esse material com detergente enzimático, ok? Existem alguns erros que eu posso cometer na hora de limpar o instrumental, né? Não desmontar, né? Eu não posso limpar um material que tem várias conexões, né? Que fica uma pinça por dentro da outra, né? Que tem ranhuras, sem abrir o instrumental. Então eu tenho que desmontar o instrumental na hora de lavar. Teve uma infecção por micobactéria não sei se foi em São Paulo. Vários pacientes pegaram essa infecção no pós-operatório de cirurgia por vídeo, justamente por esse problema de não limparem o material direito. E o instrumental de vídeo cirurgia é muito específico e os materiais são canulados. A partir daí que começou-se a usar a lavadora ultrassônica, que ela ajuda a limpar por dentro, né? Como se fossem canudos. Assim mesmo é a cânula utilizada na lipoaspiração. A lipoaspiração e aquela gordura que fica